Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas de um cirurgião. Só que aqui dentro, cada instrumento é uma verdadeira obra de engenharia. Pensa só, são ferramentas em que cada curva, cada borda, cada milímetro de aço tem um propósito que pode literalmente salvar uma vida. No fundo, não são só ferramentas, né? São quase como extensões precisas das mãos de quem opera. Bora mergulhar nos segredos por trás do design de cada uma delas. Dá uma olhada nessas duas pinças. À primeira vista parecem a mesma coisa, né? Quase idênticas. Só que aqui está o pulo do gato, o que define todo o nosso papo de hoje. Uma foi feita para esmagar o tecido que ela segura, a outra para segurar com todo o cuidado do mundo. E essa diferença, que parece pequena, mostra pra gente a regra de ouro do design cirúrgico. A forma sempre segue a função. Vem entender o porquê disso. Então, antes mesmo do primeiro corte, existe todo um ritual. É quase sagrado. É como uma orquestra afinando os instrumentos antes do concerto, sabe? A equipe cirúrgica prepara o campo cirúrgico e a prioridade número 1, acima de tudo, é uma só: criar e manter um ambiente totalmente estéril. E olha só, tudo começa com uma coisinha que parece até boba: a pinça de Backus-Haus. O trabalho dela é perfurar e prender os campos cirúrgicos no lugar. Assim, ela cria uma barreira estéril, isolando totalmente a área da cirurgia. É, literalmente, a primeira linha de defesa contra qualquer infecção. Pode parecer um passo pequeno, mas é fundamental. Ok, palco montado, tudo estéril, a gente chega naquele momento que todo mundo pensa quando ouve a palavra cirurgia. É a hora do primeiro corte. A ação mais crítica, a incisão, o ato de abertura. E aqui está ele, o bisturi. Mas, ele não é só uma faca, é um sistema modular. Repara só que existem cabos diferentes e, o mais importante, lâminas que a gente pode trocar. A lâmina 10, por exemplo, é a clássica, para aqueles cortes maiores na pele. Já a 11, bem pontuda, serve para fazer punções, furos precisos. E a 15 é menorzinha, é curvada, para cortes super delicados. Cada uma tem sua função, a escolha certa depende exatamente do que precisa ser feito. Só que cortar a pele é só o começo da jornada. À medida que a cirurgia avança, entrando nas camadas mais profundas do corpo, aquela força do bisturi já não serve. Agora o que manda é a delicadeza, a precisão. E para isso a gente precisa de outro tipo de ferramenta. Olhando rápido, parecem tesouras comuns, né? Mas pensa num chefe de cozinha. Ele não usa a mesma faca para tudo, certo? Tem a faca do peixe, a do pão, a dos legumes. Com o cirurgião é a mesmíssima coisa. Cada tesoura dessas é especializada, otimizada para um tipo de tecido, para uma tarefa. Desde cortar um fio de sutura até dissecar um tecido super delicado. E essa imagem aqui, ela diz tudo. De um lado, a Metzenbaum. Longa, fininha, perfeita para dissecar tecidos delicados. Do outro, a Mayo. Robusta, parruda. É a força-tarefa para cortar coisa grossa, tipo fáscia, sutura pesada. Usar uma no lugar da outra seria como tentar cortar uma corda com tesourinha de papel. Não funciona e ainda pode dar muito errado. Isso é o design específico em ação, na sua forma mais pura. Ok, incisão feita, entramos. E agora os desafios são outros. A prioridade passa a ser manipular os tecidos com muito cuidado, controlar qualquer sangramento e, claro, enxergar tudo com clareza. E para mexer nos tecidos delicados, entram em cena as pinças de dissecção. Mas o segredo está no jeito de segurar. Presta atenção nisso. Não é que nem pegar uma pinça de sobrancelha, não. A técnica certa é a pega de lápis. Ela permite um controle motor super fino, para aplicar a pressão certinha, sem esmagar, sem machucar nada. É tudo sobre o toque e a sensibilidade. E por que essa técnica? A fonte é bem clara sobre isso. O objetivo é um só: causar o mínimo de trauma possível. Cada movimento é pensado não só para ser eficaz, mas para ser o mais gentil possível com o corpo do paciente. Nesse mundo, precisão é a mesma coisa que cuidado. Olha, não tem jeito. Cortou, vai sangrar. E controlar esse sangramento não é só importante, é uma questão de vida ou morte, tanto para a segurança do paciente, quanto para a equipe conseguir enxergar o que está fazendo. Esse controle do sangramento tem um nome: hemostasia. E claro, existem ferramentas específicas para isso. Eis as pinças hemostáticas. Tem a Mosquito, que é pequenininha, para vasos bem delicados, e a Kelly, um pouco maior, que é mais para uso geral. Mas a grande sacada, o detalhe genial mesmo, é essa travinha que ela tem, a cremalheira. Com ela, dá para pinçar um vasinho que está sangrando e pronto, pode soltar a mão. A pinça fica lá, travada, segurando o vaso, e as mãos do cirurgião ficam livres para outras coisas. É quase como ter um assistente a mais que nunca se cansa. Beleza, sangramento controlado.
mas ainda tem um outro problema para resolver. Os próprios tecidos, os órgãos, eles ficam no caminho, atrapalham a visão. Para conseguir trabalhar direito é preciso de espaço, de visibilidade. E aí, como é que se afasta tudo isso e mantém o caminho livre? A primeira solução é essa aqui, o afastador manual, tipo o Army Navy. O funcionamento é simples. Uma pessoa fica segurando ele para afastar os tecidos. Funciona? Funciona. Qual o problema? Exige um par de mãos extra. Ou seja, um assistente fica ali, só para isso, com as mãos ocupadas o tempo todo. Mas aí vem a solução mais engenhosa. É o afastador autoestático, como esse White Liner. Sabe aquela travinha, a cremalheira que a gente viu na outra pinça? Ele também tem. Então o cirurgião posiciona ele, abre até onde precisa e clique. Ele trava. Fica ali, mantendo tudo aberto sem precisar de ninguém segurando. As mãos de todo mundo ficam livres, é a eficiência em pessoa, ou melhor, em instrumento. Certo. Então os tecidos estão afastados, mas ainda tem uma última coisinha para a gente garantir aquela visão limpa perfeita do campo cirúrgico. São os fluidos. Sangue, soro, qualquer líquido que possa se acumular ali na área. E para resolver isso, a gente usa as ponteiras de aspiração. E de novo, aquela mesma história, o design muda de acordo com a função. A ponteira de Poole, por exemplo, tem um monte de furinhos. Ela é ótima para lugares grandes, como o abdômen, porque aí ela não entope fácil. A Yankauer é a pau para toda obra de uso geral. Já a Fraser, essa é super fininha. É para cirurgias que exigem um máximo de delicadeza, tipo neurocirurgia. Bom, depois que a parte principal da cirurgia termina, a gente entra no grande finale. É a hora de fechar tudo que foi aberto. Juntar os tecidos camada por camada com todo o cuidado para garantir que a cicatrização seja a melhor possível. E para fazer a sutura, para costurar, se usa o porta-agulhas. E essa ferramenta foi desenhada para uma única coisa, mas ela faz isso com perfeição. A função dela é segurar aquela agulha curvada com uma firmeza absurda. Isso permite passar a agulha pelos tecidos com total controle, com total precisão. As pontas deles são curtas e fortes de propósito para não torcer, para garantir que cada ponto saia perfeito. E com isso, a gente fecha o ciclo. Desde aquela primeira pinça que garante a esterilidade até o porta-agulhas que dá o último ponto, a gente vê um padrão muito claro. Nada aqui é por acaso. Cada ferramenta dessas é o resultado de anos, décadas de evolução. Foi tudo sendo refinado para fazer o seu trabalho do jeito mais eficiente, mais seguro e até mais elegante possível. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? A cirurgia é sim uma arte, mas é uma arte que depende totalmente da ciência do design. Porque quando se junta a ferramenta perfeita com as mãos de alguém treinado para usá-la, o resultado é algo realmente especial. Será que essa combinação não transforma o ato em algo que vai além da técnica pura e simples? Toda essa precisão, essa eficácia em cada etapa, que só é possível por causa dessas ferramentas, talvez seja justamente isso que transforma um procedimento cirúrgico numa verdadeira obra-prima.